Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Reconecta. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre mais um assunto bem profundo, mas eu prometo que vai ser legal. Queria falar sobre os nossos vazios. Eu já passei por muitas fases da minha vida em que eu não compreendi os meus vazios. É uma sensação de incompletude que mistura com tristeza, que mistura com solidão, com frustração. E isso pode vir de vários lugares ao mesmo tempo. Pode vir de uma ferida emocional mal curada. Pode vir de acreditarmos que a sensação de felicidade e satisfação são constantes. Ou aquela velha ilusão de que o outro, um projeto ou algo vai preencher a gente. Os vazios emocionais e existenciais são experiências profundamente humanas e, ao mesmo tempo, umas das mais solitárias que existem. O vazio emocional é aquela sensação que falta algo dentro da gente, mas que você não sabe nomear o que é. É acordar sem ânimo, é estar rodeada de pessoas e mesmo assim se sentir só. É buscar preenchimento em comida, em relacionamentos, em redes sociais. E mesmo assim sentir que nada encaixa de verdade. O vazio existencial vai um pouquinho mais fundo. É aquela pergunta que não cala. Para que tudo isso? É a sensação de você estar vivendo uma vida que não é exatamente sua. Que existe uma versão mais viva, mais inteira, mais autêntica, mas que está atrás dessas camadas de expectativa, de crença, de ilusão, que você nem sabe de onde que vieram. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, chamava isso de vácuo existencial e dizia que ele se manifesta principalmente num tédio profundo, uma sensação de esvaziamento e de busca por poder ou prazer para substituir o que realmente falta. Sentido. Mas quando eu paro para pensar, eu imagino o meu corpo mesmo. E eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista. Eu não como uma vez e nunca mais sinto fome. Meu corpo necessita de uma nutrição balanceada algumas vezes ao dia, várias vezes por semana e incontáveis vezes ao longo da vida. E com o nosso emocional é a mesma coisa. A satisfação e a felicidade são emoções e sensações que vão sendo abastecidas ao longo da vida. E quando eu penso assim, logo me vem um pensamento de que quem coloca essa nutrição para dentro de mim mesma sou eu. Então, quando eu penso no amor, na felicidade, na satisfação, eu não penso que é diferente da nutrição física. Elas também partem de mim. Mas existiam épocas da minha vida que eu acreditava que o outro que tinha que me fazer feliz, que o outro tinha que me fazer bem. Que o outro. E eu acho que essa foi uma ilusão que eu carreguei por muito tempo. E chega a ser absurdo você colocar algo que cabe a você na mão do outro. E que é algo extremamente importante. E veja, eu apenas ajustei a minha lente para uma perspectiva que me trouxe o poder de alterar a minha realidade. Porque se a minha felicidade só depende de mim, o poder e a responsabilidade de algo que é vital volta para mim. E aí, aquela sensação de conseguir mudar o que me machuca fica mais próxima. Porque está na minha mão essa semente, não na mão do outro. E eu acho que essa foi uma das chaves que virou para que eu buscasse dentro de mim as respostas. Comecei a me questionar o que me faz feliz, o que faz sentido na minha vida. E na época o vazio era grande demais em várias áreas da minha vida. Então eu comecei a experimentar a vida.
tentando me entender melhor. E eu tenho até um spoiler que muita coisa que eu testei eu odiei. Mas faz parte de eu compreender, isso aqui eu não gosto, esse outro aqui também não. Outro spoiler é que às vezes é mais fácil você compreender aquilo que você não gosta primeiro do que aquilo que vai te preencher. Por exemplo, eu até provei, mas eu não gosto de sushi. E muitas pessoas vão falar: meu Deus, como assim? E é isso, eu não gosto. Já tentei provar mais de uma vez, porque me falaram que quanto mais eu provasse, eu chegaria um momento que eu gostaria, mas não rolou, pessoal. Descobri também que gostos muito intensos, como um defumado ou um amargo muito intenso, machucam o meu paladar. Enfim, eu tô falando de comida, mas também descobri outras coisas sobre mim. Então, nesse processo de redescobrir, eu também encontrei várias coisas que preenchem os meus vazios, que me fazem feliz de verdade, que trazem aquela satisfação de sentir uma completude, uma gratidão absurda. Mas também quero dizer que não é todas as coisas que me fazem sentir isso. E eu vou falar novamente porque eu acho que é importante a gente reforçar nessa era das redes sociais esses sentimentos, emoções e sensações não são constantes. Porque como eu até já falei em outro episódio, eu posso até estar feliz aqui nesse momento, mas se eu chutar o apoio de pé que tem embaixo dessa mesa, eu vou ficar irritada. Ou se eu ver alguma notícia não boa sobre algum animal na rede social, eu vou ficar triste. E eu também gostaria de falar aqui para vocês algo que eu descobri há algum tempo, que me deixou mais aliviada, talvez, que é: nem todo vazio precisa ser preenchido. Eu sei que pode ser um pouco chocante ouvir isso, mas é verdade. E sabe o porquê que eu falo que isso me deixou um pouco aliviada? Porque eu aceitei eles e eles pararam de doer. Quando eu aceitei que eu não precisava passar argamassa em todas as minhas feridas emocionais, foi aquela sensação de ufa. Ai, Bárbara, mas tá dolorido olhar para isso. E se você mudar a forma com que você olha para esse vazio? Por exemplo, eu tinha um vazio que eu olhava e pensava: nossa, que horror, que coisa horrível que aconteceu, que absurdo. E depois eu comecei a tentar encontrar o que ele me ensinou só de estar ali. É como uma cicatriz que eu tenho no meu abdômen, que foi terrível como ela aconteceu, inclusive eu podia ter morrido. Mas eu era criança, eu estava brincando, não era a minha intenção. E o que eu aprendi lá quando eu era criança com essa situação? Outra forma que eu vejo de lidar com os vazios é: todo espaço aberto pode ser uma folha em branco, onde você pode pintar o quadro mais lindo que você conseguir. E no fim, tudo depende de como você encara isso. Reconheça os seus vazios, compreenda eles. O que eles estão tentando comunicar para você. E a partir disso, você vai saber como pode nutrir eles. Ou se precisa colocar uma sementinha ali, ou se você vai pintar com as suas cores, ou até se você tem que deixar ele vazio mesmo. No fim, tudo é sobre olhar o nosso reflexo e aprender a ouvir o que ele está tentando contar. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por assistir a mais um episódio. Continuamos juntos nessa jornada.